Começando do nada, episódio de número 76. E aí, galera, tranquilos? Todo mundo de buenas? Isso aí. E como sempre a gente começa sem saber o que vai surgir, o que a gente vai falar. E daí o Ah, truque é jogar no colo do outro. Alex, sobre o que a gente vai falar? ah, vamos falar sobre o que realmente importa nesse momento. O que Uhum, realmente importa nesse momento? O que realmente faz a gente entender o porquê que a gente está querendo gravar esse episódio? uhum, uhum, Tipo, existe alguma coisa que impulsiona a gente a gravar isso, a soltar o REC e deixar trazer à tona esse desvendamento do que realmente quer se fazer presente. Presente, presente. uhum. É, O que importa agora para ti nesse momento? Já que você, né, independentemente do que seja, ou o que se passa pela cabeça que é importante agora. é isso. Realmente você falou tem sentido. Tem uma coisa que está impulsionando a gente. E, E eu percebo assim, quando a gente tá gravando, toda vez que a gente faz alguma coisa aqui, isso me ajuda a descobrir várias coisas. Isso são coisas assim pelo que eu tô passando na minha vida, que eu tô vendo tal, internamente, e que eu comento também com as pessoas que eu converso, de forma mais, vamos dizer, profunda ou forma mais superficial, mas sempre tocando nesses temas que tem a ver com o que a gente fala aqui também. Uhum. Só que quando parece que a gente faz a gravação, parece que ela tem um peso maior. E então Quando isso você fala de peso, um peso quando você maior, fala de, um peso é, maior parece assim, é um momento mais importante, parece, porque a, a forma como você se entrega, a forma como você está implicado no sentido de estar envolvido com a sua realidade, é o quanto você consegue receber também no sentido. Porque o que impulsiona muito, que eu tô vendo é assim, a gente tá. Conforme a gente vai se debruçando sobre isso e se observando mais e tentando olhar para essa realidade, mais coisas vão surgindo, assim. E o quanto mais você se entrega. Tipo assim, outro dia você perguntou alguma coisa assim, acho que foi em offer, talvez até, de algumas coisas que a gente sobre o que a gente fala, sobre sincronicidade, como que isso aparece na minha vida e tal. E daí uhum, hoje eu tava vendo que isso tem a ver assim com a qualidade da sua entrega. O quanto você se entrega uhum, é o quanto você mais ou menos recebe, né? Então, uhum, se a entrega é total, você, tipo assim, o que você recebe também é total. Então, não digo que no meu caso seja total o tempo todo, mas eu vejo que tem uma implicância grande. E entrega também no sentido de que, por exemplo, muitas vezes quando a gente abre algum tema assim, e daí eu tô falando uhum, sobre certa questão, e que para alguma pessoa pode ser uma viagem ou uma teoria, e uhum, como eu já falei, para mim não, eu vejo como se eu tô aplicando isso. uhum, Então, é como se fosse vamos dizer, uma lei. Então, isso é uma entrega, porque se você fica só olhando para essas possibilidades como uma teoria, que se você realmente não se entrega para isso que você está dizendo, então uhum, realmente fica só sendo uma punheta. Então, uhum, então realmente assim, você não tá. Porque essa troca que você vai ter com a sua realidade, se ela tem que ser real, uhum, entende? Então, e essa entrega. Então, sei lá, quando você fala isso, tipo, que se ela, no presente, né? Tudo tá no presente, ou como as coisas surgem a partir do nada. Então, realmente, eu me entrego a essa percepção. E essa percepção abre as coisas. Se eu falo isso só como uma teoria, tipo, eu falar, é uma coisa bonitinha, mas não é, entende?
Então, Uhum. vai um tempo de processo entre talvez você conseguir perceber isso pela primeira vez, e pode ser que primeiramente como uma teoria, Uhum. tudo, né? Todas essas coisas. E depois você começar realmente a viver isso. Então, Uhum. e daí no caso, assim, esse momento e fazer isso aqui é como se fosse amplificar essa entrega, porque parece que assim, ele também aumenta as possibilidades de você perceber coisas. Talvez pela, Uhum. sei lá, forma de comunicação que se estabeleça aqui. A exposição também, né? Ela acaba. Por, porque a gente vai fazer erros, assim. Uhum. E esses erros vão ser como se fossem, vamos dizer, mais graves, talvez, pela Uhum. exposição. Mas daí você tem a chance de ver mais coisas. Então você vem, fala uma coisa, ah, não era isso. Mas assim, você não tá só falando, entende? Você tá sendo isso que você tá falando. Então daí quando Uhum. não é questão de voltar e reescutar a gravação, mas só de que esse tema volta pra você. E às vezes volta meio que resolvido, assim. Uhum. E você, como que você. Eu, não, primeiro eu quero saber, na verdade tem duas coisas que você falou que eu achei interessante, que é justamente essa coisa de esse momento para mim agora, ele significa uma decodificação do entendimento do que se desdobra aqui. Tipo, tem muita coisa que a gente já sabe o porquê, mas a gente não consegue decodificar em palavras. Então, esse momento é um momento de abertura para essa decodificação. É onde as coisas se tornam um pouco mais claras em um nível comunicável em palavras. E a outra coisa é, eu realmente estou muito cansado de teoria, assim, mas já faz um tempo. E hoje eu me disponho a participar mais do que é da vida da minha realidade, do que eu considero como vida real, né? Agora, você fala de uma coisa de se entregar, se entregar total, faz com que a gente receba total. Mas quando você fala de entregar, entregar o quê? Entregar a quem? O que é esse entregar ou entregar-se? Ou, não sei. Você fala do que exatamente? Ou existe alguma coisa para entregar? Como é que é isso? Eu tenho uma percepção da minha realidade nesse momento. Uhum. Então, o que eu o que eu tenho descoberto ultimamente é que eu sei isso é uma percepção, é só uma percepção. Que essa não é a realidade completa, mas também, tipo, isso faz parte da realidade. Uhum. Então, a questão da identidade é que você dá. A gente coloca, vamos dizer, a nossa identidade na identidade, ao invés de. Vai ser meio estranho isso, mas vamos ver se a gente desenrola aqui. A Certo, gente certo. coloca a identidade na nossa identidade, na identidade, e não no nada, no vazio. Mas é como se assim, o que estrutura toda a nossa realidade é o nada. Só Certo. que a partir desse nada, a gente cria uma identidade pra gente habitar. Só que daí a Uhum. gente coloca a nossa identidade nessa da própria identidade. Então, por exemplo, eu tenho a percepção de que eu sou isso, aquilo, que eu sou homem, que eu sou brasileiro, que tenho tal profissão, que tenho tal. um- Esse pacote de coisas que conformam a minha identidade. E a gente está apegado a isso. Então, eu. Esse pacote dessa identidade vai criar certas condições para mim. Então, no fundo, eu vou ver a minha realidade através dessa identidade. Agora, como eu sei que essa identidade ela está, ela não é, porque tem uma coisa de fundo, então eu permito que essa identidade ela possa se atualizar. Sim. Isso é como assim, soltar, eu posso soltar essa identidade. E esse soltar que é essa entrega. Então, é aquele exemplo assim do que eu acho que a gente já falou aqui. Ou se não falou, bom, vai ver que as pessoas não viram, então dá pra repetir. Quando você vai fazer
quando você A está folha? fazendo a atualização de um software, por exemplo, Sim. e daí ele pergunta, você quer enviar os erros? Você envia os erros e tal. E daí na Sim. hora que você vai trocar o software, você troca o software todo. Você não fala assim, não, não, deixa só, deixa essa partezinha aqui e essa a janelinha, a abinha não leva não, que eu gosto muito dela e não sei o que e bababá. E daí tipo, como que você vai ter uma coisa nova? Aham. Como que você vai ter Ah, uma versão mais íntegra se você está se prendendo a umas besteirinhas? Então, a gente não vê, mas a gente faz isso em uhum. relação à nossa percepção da realidade. A gente tem várias coisas da nossa realidade e daí isso tem a ver com aquilo que eu falei de mostrar. Então, eu quero mostrar pra minha realidade, ao invés de deixar que ela me mostre. Então, nisso daí não é uma entrega, entende? Se eu falo, tá bom, realmente não sei de nada, isso é uma entrega. Porque é muito Uhum. difícil você realmente falar, eu não sei nada, e realmente ficar totalmente vazio pra receber, entende? E daí isso é uma entrega. Porque quando você faz isso, daí você tem um espaço e a possibilidade de realmente tomar uma perspectiva mais ampla da que você tinha anteriormente. Então, essa que Tá, é a entrega. tá. Então a entrega que você está falando é a entrega ao nada, certo? Seria, mas é uma coisa Que é tipo. onde, que é onde que eu entendo que é a fonte de tudo. O nada é a fonte de tudo para mim, E certo? é uma integração a essa percepção disso que você está falando. E, tipo, é uma. De alguma forma, é um processo lógico. Não é uma coisa. Porque a gente vinha associado de quando você faz essa entrega, você está pedindo alguma coisa, né? Uhum. Então, porque você estava pedindo a alguém. Você tinha algum, por exemplo, você fazia uma entrega e você falava, ai, Deus, seja o que quiser. Mas é Deus, é alguma coisa. Entende? Uhum. Então daí assim, como você tem certos valores, você tem certa descrição de Deus, então não chegava a ser uma coisa lógica, é uma coisa de uma crença, porque você tinha certos atributos que você associava a isso, Uhum. então isso seria uma entrega a um não atributo, entende? Mas então assim, não é porque isso pode. E existem resquícios e contaminações que a gente tem de quando você vai fazer essa entrega, na verdade você está fazendo um pedido, né? Sim. Isso tá camuflado porque você não tá soltando no fundo. Você pode dizer que sim. Então, quando Uhum. isso realmente acontece, é porque de alguma forma você conseguiu entender. Então não é uma entrega no sentido de tipo, eu me entrego, uma coisa. Entende? Uhum. É um processo lógico. Então, mas assim, isso é uma coisa que vai se criando com o tempo, com o processo, assim. Mas assim, em algum momento, você meio que entende isso. Você entende Sim. porque é muito lógico, porque quando você olha para esse exemplo da tecnologia, é muito claro que é assim. Só que pra gente, a gente Uhum. não faz isso. E isso por quê? Porque a gente tem inoculadas diversas camadas e coisas e valores que cortam a nossa conexão. Porque, é assim, a gente tem. Tudo que está dentro do universo está se comunicando. Assim, tudo se comunica com tudo. Então, Uhum. você tem uma comunicação com todos as coisas que estão no mundo, do universo, em todos os tempos. Então, como pode ser que às vezes a gente tenha tanta dificuldade em certas questões e fique tão apegado e tenha tanto sofrimento se a gente tem esse acesso a tudo? Porque houve uma desconexão. Então, Uhum. o que a gente pode fazer é se perguntar disso, assim, por que é essa desconexão? Então, como que eu começo a me conectar? Então, essa conexão vai ter, essa parte vai ser tipo, essa entrega, porque não está no seu controle isso, e de outro Uhum. modo, conforme você vai se entregando, você vai ganhar um entendimento disso, que é um entendimento lógico. Mas não é tipo, não é um antes do outro, assim, as duas coisas Acontece acontecem juntas, né? acontecendo. As coisas Exato. acontecem juntas, mas assim, no nosso sentido, vamos dizer, tradicional de entender as coisas, eu, De eu, eu, tempo, né? eu entendo as coisas, então, tipo, eu vou fazer uma troca com você porque eu entendo. Uhum. Então, eu sei que eu vou receber tal coisa, então eu aceito dar pra você e você vai me dar uma outra coisa, vamos dizer. E nesse nível, assim, vai ter um aspecto que você entende
o mecanismo geral disso faz sentido, então você entrega nesse sentido. Agora, você não sabe o que você vai receber, entende? Uhum. Porque as coisas que vão vir são coisas que te surpreendem, assim, porque você não imaginava que ia ser assim, por exemplo, que nem outro dia a gente, sei lá, aquela questão que a gente já falou aqui, né? Mas a cocada. Uhum. Tipo, foi uma coisa que aconteceu. Então a gente não imaginava que ia vir aquilo. E aconteceu. Daí, né, a cocada, né? Que tem o co e o cada, né? O co de juntos e o cada, não sei o quê. E daí outro dia, assim, essa palavra começou a se abrir mais, né? E Uhum. daí, esse coca, né? É como se fosse um caco, né? Então, Uhum. um caco, imagina que assim, você pegou um pedaço. Tinha um pedaço de vidro muito grande e ele se estilhaçou. Então você tem esse caquinho. Então, assim, você não. É impossível, assim, eu não consigo juntar esses cacos. Sim. Mas agora imagina que você. Sabe quando você vê aquele filme em câmera lenta que você tá. Que tá tudo junto e daí se estilhaça? E daí você volta e tudo se junta? Imagina. Tá imaginando o que eu tô falando? Tem um pedaço inteiro e ele se Uhum. estilhaça. E daí, Sim. tipo assim, tá até quebrado, não tem como você consertar. Só que você volta e ele se junta. Então, assim, a nossa realidade é como se fosse assim, essa coisa inteira, ela existe e ela se junta, mas a gente não consegue fazer isso. A gente só tem Sim. é como se você só tivesse um caquinho na sua mão. E você, o que a gente faz no nosso, da a nossa mente, assim, né, da forma concreta como a gente pensa, é que a gente tenta ficar juntando os cacos. Sim, E daí sim, você sim. faz alguma coisa É que mais ou menos, o outro cara faz alguma coisa mais ou menos, só que você não consegue soltar de tipo, eu vou soltar porque as coisas se juntam. Então, os cacos, eles se juntam, eles se juntam sozinhos. tem a ver Então, com fractal também, né? Que você falou, que na verdade todos os pedacinhos refletem um todo ao mesmo tempo. agora quando você se apega a esse pedaço em querer resolver como que isso vai se juntar, porque você faz questão de ver Uhum. tal desenho, você vai juntar uns quatro cacos merda aí que não vai dar nada. E daí você vai mais ou menos. Tá bom, você vai até a próxima semana com isso. Mas daí você já sabe que na próxima semana você vai ter que arranjar outra coisa, porque não vai rolar. Sim. Então, a realidade ela pega e pode juntar tudo. Entende? Tá. É que você E daí também você vê o que é caco, né? Se você vira também fica coca, né? E tipo, é Aham. Coca-Cola. A Coca-Cola, tudo. Já tem a ver com Então, cola e isso, colar. tipo, tá vendo como tá tudo dentro dessa palavra, você vai abrindo e tá tudo ligado, entende? Então, é isso, você tá com aquele seu caquinho e você tem que esquecer que você tá com esse fragmento de, tipo, que isso não tá faltando, porque a gente sempre fala, tá faltando. Não, você já tem, entende? Porque esse caco é a sua passagem pra formar aquela imagem inicial, um panorama completo. Mas você fala, não, não, eu preciso daquele outro caco. Eu preciso daquele outro caco. Daí você junta alguns cacos, entendeu? Então, essa é a forma linear, acho que é um termo melhor do que linear, como a gente estrutura. O não linear, não, ele simplesmente junta pra você. Você falou dessa coisa. Uma coisa que eu venho praticando muito e que confesso que para mim nesse estágio de vida, por exemplo, não é uma coisa muito fácil, mas já foi bem mais difícil, inclusive, comparando, né, com o começo do ano até aqui. Essa semana, esse fim de semana que passou, eu fiz uma reflexão assim um tanto profunda sobre isso, do quanto eu mudei nesse ano, assim. Não mudei, não. Não é nessa forma de mudança que eu acredito, mas do quanto eu me resgatei, assim, sabe? Do melhor de mim esse ano, do quanto eu consegui abrir pontos que estavam cegos dentro de mim e que quanto isso foi interessante. Mas no momento, essa coisa que você falou da abazinha, né? São duas coisas para mim, é o desapego e o descontrole. Vou colocar descontrole como palavra-chave, mas tá relacionado a não querer controlar as coisas. Então, assim, um exemplo, tá? Eu vou transformar esse exemplo em uma forma de pergunta, porque como sempre eu gosto de colocar algumas coisas práticas, assim, tem mais a ver com a minha pegada e tal. Eu vou transformar em pergunta para não parecer um julgamento, apesar de ser um julgamento. Não, por exemplo,
sobre essa questão do software, né? Tipo, pô, você vai atualizar o negócio aí, mas, porra, tem aquela basinha, aquele detalhezinho que você curte e tal, e que aquilo. Isso não deixa de ser uma forma de apego. Mas, semana passada, por exemplo, pergunta: a gente deixou de fazer um episódio por causa dessa abazinha, por causa de um apego, de uma forma de controlar um tempo que não existe, que poderia ser transformado aqui mesmo? Estou perguntando porque depois eu fiquei, depois que a gente encerrou os episódios todos, eu fiquei dedicando um pouco de tempo àquilo ali. Pô, mas por que que a gente está querendo se apegar ao controle de uma sincronia diária de algumas coisas que se passam, que não se passam? Por que que a gente quer controlar um número de episódios, né, que podem ser feitos uploads e tal, de acordo com determinados dias? Eu fiquei assim, pô, eu não sei, eu não consegui chegar numa conclusão e entendi que isso fosse uma forma de querer controlar uma coisa que poderia não ser controlada, que poderia se deixar ser, né? Eu não sei se você está me acompanhando, assim, mas eu fiquei dedicando um pouco de, né, como eu venho praticando essa coisa de desapegar-se e não querer controlar as coisas, tipo, se está rolando oportunidade, apesar de que do formato que a gente fez offline também foi muito massa. Para mim foi exclusivo assim. A gente falou sobre coisas importantíssimas e tal. Talvez sim, talvez ao mesmo tempo que a gente poderia ter estilhaçado essa realidade para divulgar ou não, a gente também se permitiu não divulgar aquilo que estava sendo ali discutido offline e tal. Então, isso seria uma forma de se apegar a essa abazinha? Essa é a pergunta. Tipo, Não, sim, de não. sim. Não, da minha parte, sim, realmente uma questão de controle, assim. Mas é como se, assim, E é que você diz, mas é como você é, diz, tipo, existe uma prática de controle que às vezes não é fácil, que a gente não consegue enxergar no momento, às vezes. não, não quer, tipo assim, não quer dizer que eu tô falando não tem erro, mas assim, eu tava sentindo assim, não tava, é como se eu não tivesse com vontade de fazer, então talvez foi Entendi, a entendi. história que eu usei e tal. Mas eu acho que talvez eu não tava tipo, tão sintonizado. é, então, não sei, pra mim foi a vontade que eu tinha de fazer. Eu poderia falar pra vocês, vocês podem gravar aí, eu vou sair fora. Porque até depois vocês viram que eu não fiquei falando. Então realmente eu É, tava, mas, eu tava, eu tava, mas eu tava em off, entendeu? Eu tava ouvindo, mas eu tava em off. Então eu tava. Foi uma. E também tem o que você tá falando, realmente. Tem uma questão de controle também. e é uma das coisas que eu tenho me proposto a fazer isso, mas eu confesso que, cara, não é um exercício muito fácil, não. Isso tem a ver com o próximo episódio que a gente vai falar, que é um pouco sobre esvaziar-se. É um lance que apareceu agora aqui, que fica como proposta. Mas você falou uma outra coisa antes dessa pegada aí de querer controlar, de querer mudar, né, o software que na verdade vai mudar tudo e você não tem controle sobre isso, mas que você quer, insiste em se apegar a certos detalhezinhos e que isso na verdade tem que ser deixar sair para que o todo se modifique e para que outras coisas surjam a partir daí. Beleza. Quando eu falei lá atrás que eu estava meio que cansado de teoria, justamente porque semana passada também aconteceu um episódio, tipo, alguém me perguntando sobre uma opinião sobre alguma coisa, e eu disse assim, cara, de verdade, como eu percebi também já é um julgamento, mas como eu senti, ou percebi mesmo, que a minha opinião era totalmente contrária à da pessoa que estava pedindo opinião, e eu julguei como se ela não tivesse 100% aberta para a forma como eu ia colocar, não para a ideia, não para a opinião em si, mas para a forma como eu ia colocar. E aí eu fiquei, né, todo melindroso na situação, assim, não vou colocar isso porque eu não estou conseguindo ser eu mesmo, então, tipo, se eu for eu mesmo, talvez eu venha com muita energia e talvez não seja essa energia que esteja sendo pedida nesse momento, né?
é aquela coisa de você ser direto demais, sem enrolar, e aí eu fiquei assim, talvez a pessoa estivesse num momento mais sensível, então eu preferi ficar como ouvinte mesmo, e tudo. Mas às vezes, hoje, quando as pessoas me pedem certa opinião, eu fico, cara, a minha opinião, da mesma probabilidade que ela pode estar confirmando a ideia da pessoa, do que ela já pensa e do que ela já tem como resposta dentro dela, pode ser que a minha opinião também desvie a direção do, do destino para o qual ela está indo, que é o destino que ela acredita que dentro dela é o destino certo para se tomar. Né? Então existe essa ponte, essa interferência quando a gente quando as pessoas pedem opinião da gente e a gente tem uma opinião egóica às vezes, né, ou que a gente quer convencer um outro de que essa opinião que a gente tem pode ser mais válida. E eu venho tendo muito cuidado com isso. E aí tem certas pessoas que já começam hoje, algumas pessoas, porra, mas tá muito chato, tipo, essa opinião, a tua opinião é importante pra mim, que não sei o quê. Olha, pode ser que a minha opinião seja importante, mas eu entendo que ela pode te distrair. Então, assim, às vezes a gente pede a opinião dos outros querendo escutar a mesma coisa que a gente pensa. E pede a opinião dos outros assim, sem estar preparado para ser chocado por uma opinião diferente, né? Que aí tem a ver com coisas pessoais da pessoa, dependendo de como. É aquilo que você fala. Enquanto uma pessoa estiver parcial dentro de um contexto, dentro de uma discussão, a probabilidade de ela defender aquilo que ela pensa é melhor, e não de estar aberta para que as coisas se desdobrem, para que as coisas se deem a devida identidade, né? Ah, Eu acho que é eu muito, vejo. Eu é ve... muito sensível Aham. Eu vejo assim, tipo, você me pede uma opinião. A primeira coisa que eu vou perceber é que se isso em mim causa algum incômodo. Então, se causa, então Uhum, o primeiro lugar que eu tenho que olhar por exemplo, assim, vamos dizer que eu queira emitir um argumento para esse lado ou para aquele. uhum, Então, daí o primeiro lugar que eu vou olhar é isso, assim, que eu tô envolvido nisso. Então, uhum. daí então esquece o que a pessoa tá falando, porque, tipo, você tá vendo você. Então, Sim. já esquece. Agora, se realmente aquilo não tá mexendo com você, daí tem duas possibilidades, né? Uma assim, você vai. Porque se você me pede um argumento e eu percebo que você tá dentro só assim de um lado pessoal, então Uhum, eu não vou falar nada pra você em relação a isso. Agora, se eu conseguir gerar com você algum ponto em que eu possa te dar uma opinião técnica sobre isso, uhum, daí eu vou falar sobre isso, sobre essa coisa técnica. Então, por exemplo, assim, se um aluno meu me pede uma opinião de como que ele deve, sei lá, um bom jeito para melhorar o listening dele, eu entendo que uhum, isso é uma opinião técnica, é uma coisa fácil de você falar, você consegue separar. Agora, se dentro dele existe uma questão emocional, então eu tento não interferir, mas se possível, porque você tem que ver se a pessoa tem espaço, porque as pessoas, às vezes ela tá dentro de um negócio, de um turbilhão que você tem que deixar, na minha opinião, né, deixar ela para ela perceber. Porque uhum, tem a ver com o que você falou, né? De ela seguir. Quando ela já meio que já fez um contato e ela já começou a sair um pouco disso, daí já tem um espaço para você, de que ela tá querendo uma informação técnica sobre a situação. Daí eu acho que daí dá para você atuar, entendeu? Porque uhum, a pessoa já quer ouvir, tipo, ela sabe que é, por exemplo, eu tô meio perdido aqui. Daí mas você percebe isso, a pessoa, eu percebo, percebo. Daí você vê que tem uma luzinha ali, então daí você conversa com essa luzinha, entende? Mas se a pessoa tá num negócio assim, eu acho que não dá pra falar nada, porque não tem um ouvido pra isso no momento. Então, assim, é uma questão de você ir treinando essa sensibilidade de ver onde a pessoa tá e uhum. de também fazer os erros, né? Porque às vezes você vai falar, puta, não era pra ter falado nada. Ou às vezes acontece, né? Depois que você. Porque também tem uma outra questão que a gente não leva em conta, que a comunicação, ela não é só comunicação verbal e a Sim. comunicação consciente. Então, na hora que você tá falando uma coisa e você tá tendo tá tendo sei lá, passando por uma situação difícil e não sei o quê,
E eu tô observando essa situação em alguma instância tem uma parte inconsciente minha que está se comunicando com uma parte inconsciente sua. Então, de novo, a entrega. Eu entrego de que essa comunicação ela está sendo feita. Então, não preciso falar merda nenhuma só para preencher o silêncio. Entendeu? Isso também é uma espécie de entrega, porque a gente sempre acha que a gente tem que fazer alguma coisa, que a gente tem que cobrir. Só que esse fazer, às vezes, ele não tem a profundidade de que, sei lá, o silêncio teria nesse momento. Então, de novo, se tá te incomodando na hora que a pessoa... Não em relação ao assunto em si, que você quer dar o seu palpite porque você tem um interesse de que essa questão vá pro seu lado, mas se tá te incomodando o que a pessoa tá perguntando, então, de novo, você tem que ver, assim, o seu sistema de comunicação, entende? Porque tem algum lugar que seu sistema de comunicação você poderia se comunicar e você saberia exatamente o que você tem que fazer. Então, se você não tá sabendo o que fazer, então já, tipo, de novo, você volta pra você e vê, o que tá acontecendo. Mas, enfim, eu acho que ainda tem muito que se abrir nesse sentido, em termos de identidade, em termos de desapego, em termos de controlar, em termos de entender essas linguagens que estão além das verbais e das lógicas conscientes. Isso que eu tô falando aqui é totalmente temporário. Amanhã a gente já tem uma visão mais clara, tipo, assim. Sim, sem dúvida. E aí eu que tá acho a questão de entrega. Tipo, eu sei que eu tô falando isso, agora eu tô 100% nisso que eu tô falando agora. Ao mesmo tempo que eu tô 100% tipo, que eu não sei nada, que isso é só essa expressão que eu tenho nesse momento e que amanhã vai ser outra coisa, entende? Não vou escrever um livro sobre isso. Não agora, né? Porque se depois amanhã, sei lá, em qualquer momento você decidir vamos fazer, ver. vai fazer. Não, eu brinco de escrever o livro porque parece assim, o livro hoje eu tô achando uma coisa muito pesada, porque você vai escrever, demora, tem que imprimir, não sei o quê, daí vai vender. Não necessariamente, né? Mas tipo um e-book. Sim, não, mas não importa, é um processo longo. Sim, e quando você acabou de falar, puta que pariu, já não dá mais isso aí. Entendi. Eu sei que você já tá meio que cansado de algumas formas de leitura, mas enfim. Porque a linguagem... Tudo tem seu espaço, na verdade. É tudo, tipo, também isso temporário. Também é temporário, então... Claro, exatamente. Pois bem, galera, então, deixa um comentário aí pra gente na página do Spreaker, no YouTube, no canal Guilherme Bicudo, ou no donadamedia@gmail.com. E, bom, é isso aí. Fica aí o abraço. Abração. Até a próxima.